grego é voz passiva ou é voz meia. Se é voz passiva é sede renovados, ou seja, que é Deus que nos renova. Então, quando é voz passiva é provisão. Quando é voz meia é responsabilidade. E aqui, o verso 23 é voz passiva. Sede renovado no espírito de vosso entendimento. Ou seja, que nosso entendimento pode estar no espírito ou pode estar na carne. Em Romanos 8 fala que nós temos que colocar nossa mente no espírito e não na carne. Nossa mente, de nossa alma está entre o espírito e a carne. A carne chama e o espírito lá dentro chama. E a alma está no meio. Qual vai ouvir? A carne ou o espírito? Então diz, coloca a mente, assim fala literalmente o grego, colocar a mente no espírito. Ou seja, estar atento ao mover de Deus no seu interior. Você está em espírito atento, você está em oração, você está pendente de um mover de Deus no seu espírito. Você colocar a mente no espírito. Porque às vezes temos a mente na carne, pensamos nas coisas da carne. Diz, não penseis nisso, no terrenal, senão no celestial. Nisto pensar, não naquilo. Onde vamos colocar nossos pensamentos? Nas coisas da carne ou nas coisas do espírito? Por isso fala, espírito da vossa mente. Sede renovados, aqui é voz passiva. Sede renovados no espírito de vossa mente, porque é Deus que suple vida a nosso espírito para ter força para encaminhar nossa mente. Mas, amados, o verso 24 agora sim é voz média. Agora sim é nossa responsabilidade. Aí já não fala, e sede revestidos, não. Vós revistais. Agora é voz média. Agora você é o responsável de pegar aquela provisão, se considerar morto ao pecado, mas vivo para Deus em Cristo, e se apresentar como ressurreto, fazendo de seus membros instrumento de justiça. Isso é se revestir, aí é voz meia, aí é nossa responsabilidade. Como fala aí, irmão? Verso 24, Efésios 4, 24. A revestir, agora somos nós. Agora é nossa responsabilidade. Seja renovado se Deus que faz, mas se revestir, somos nós que temos que pegar aquele vestido e andar. Como fala? Nós agindo em fé, nós nos apresentando, nos oferecendo como vivos dentre os mortos, apresentando nossos membros como instrumento de justiça. Essa é nossa responsabilidade na fé. Tem duas caras. O verso 23 é voz passiva, sede renovados. O verso 24 é voz média. A revestivos, ou seja, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Ou seja, desde o mesmo nascimento do novo homem, desde o novo nascimento, tudo que nasceu de novo já é justo, já é reto, já é santo, já é verdadeiro. Se andamos em espírito, isso vai ser manifesto. Se andamos na carne, vamos contristar o espírito e vamos pecar, vamos levantar de novo o que tínhamos destruído e vamos ser transgressores e vamos nos ter que arrepender de novo e voltar ao espírito. Por isso, esse assunto do novo e do velho, deixando a mentira, não fala as mentiras como se fossem uma aqui e outra lá, não. A mentira é aquele tipo de vida na carne, na velha criação. Isso tem que ser deixado. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. A verdade agora é em Cristo, é a nova criação. Amém? Com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não somente somos membros de Cristo, sino por causa de Cristo. Olhe para seu irmão, aquele que tem a nariz que você não gosta. Esse que você não gosta, esse é membro de você e você é membro dele.
somos membros uns dos outros. Olhe para cada irmão, aquele mais difícil para você. Membros uns dos outros. Amém? Irai-vos e não pequeis. Isso é um salmo, irmãos. Esse é um salmo. Salmo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, que existe uma ira que é santa. A de Cristo, quando ele pegou aquela sorte, volteou as mesas, castigou aqueles cambistas, tirou as moedas. Às vezes temos que ser firmes, sem pecar. Se airar, sem pecar. A ira de Deus não é pecado. A indignação de Cristo santa não é pecado. E às vezes você tem que falar para seu filho, meu filho, não filhinha, não. E o filhinho vai continuar fazendo as coisas. Não, não filhinho, meu filho, para com isso. Aqui tem uma varinha, hein? Para os glúteos. Sem pecar, mas com firmeza. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que às vezes nos damos lugar ao diabo. Da maneira mais simples, o diabo consegue que nós permitamos a ele. Se você não pensa, porque a palavra diz, nisto pensai. Se você não pensa, ele vai colocar pensamentos. Aquela passarinho vai pôr ovo na sua cabeça. Não podemos evitar os passarinhos voar, mas pôr ovo já não. Não pôr ovo. Tirar isso de lado. Compreendemos isso aí, irmãos? Não dar lugar ao diabo. Se você não decide o que você tem que decidir, ele vai decidir por você. Ele vai levar por você como um borrego, como bem. Se um ventilador está apagado, você pode meter a mão nele, mas se está funcionando, você não pode, porque vai cortar os dedos. Irmão, a passividade do homem, a irresponsabilidade, às vezes uma consagração equivocada, como se Deus exigisse não ter mais vontade, deixar a mente em branco, não pensar nada, como se fosse um médium. Os espíritos malignos, eles querem que você não pense, porque eles querem pensar por você, colocar seus pensamentos. Você fica aberto, você não cruze os braços, deixa os braços, abre os dedos, fica aí, como um títere. Entra aquele espírito e você não sabe o que fez, que falou, mas Deus não obra assim. O diabo obra assim porque ele está fora, no ar, e ele vem de fora para dentro, precisa você sair para fora. Mas Cristo não, ele mora dentro de você, e ele inspira você, e ele é espírito de amor, de poder e domínio próprio. O Espírito Santo não tira o domínio, o Espírito Santo te devolve o domínio. O Espírito Santo te faz responsável e capaz. Não vou pensar isto, porque o inimigo quer pôr pensamentos que não são nossos para pensar que são nossos. Você está louco, você vai se suicidar, você isto, aquele irmão não te saudou. E você pensa que é você e não se dá conta quem é. Quando você fala, isto não sou eu, vai embora. Vê? Você governa seus pensamentos. Mas o inimigo tira as coisas de Deus e coloca as coisas dele. Onde quer aquele versículo, você esqueceu o versículo, mas lembrou a telenovela. Vê? O inimigo faz isso. Dar lugar ao diabo é ser irresponsável naquilo que nós temos responsabilidade. Se Deus disse, nisto pensar, você tem que pensar. Se disse que temos que... Perdão. Agora sim não sei onde eu vou colocar. Se disse que temos que decidir, nós temos que decidir. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Quiser, nós temos que querer, nós temos que pensar, nós temos que ser ativos. A fé não é uma fé passiva. A fé é uma fé ativa. Paulo diz, me propus não ir para lá. Ele se propôs em espírito.
me propus em espírito. Não só o espírito se propôs, Paulo se propôs no espírito. Você e eu nos temos que propor. E Deus cumpre todo o propósito de bondade e toda a obra de fé com seu poder. Amém, irmãos? Não passividade, responsabilidade. Me permite, eu vou continuar rápido aqui. Bom, vou falar assim. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes trabalhe, não depois, antes trabalhe. Tem que trabalhar desde cedo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, querer uma pessoa que se entristece, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muitos irmãos dizem, mas irmão, eu não sei porque os irmãos dizem que o Espírito dirigiu ele. Ele nunca me dirige nada, sempre está calado. Claro, você mantém entristecido. Você mesmo se está triste, você está calado também. Ou calado. Mas se você é amigo dele, está sempre com ele, você vai ouvir a voz dele lá dentro, no interior. Não precisa ouvir lá fora, porque ele mora dentro. Que estão lá fora são os demônios. O Senhor está dentro de você. Amém? Sim. Eu não sei se é verdade. Esse entristeçais o Espírito, o verbo entristecer aqui, é o mesmo que Cristo sentiu quando a agonia de morte no Getsemane? E alguém me disse que é o mesmo verbo. Podemos comprovar, mas agora não. Agora não sei. Não sei se é o mesmo verbo. Seria bom comprovar agora depois. Amém. Não entristecer o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Quão longe? Entre o céu e a terra. Nós estamos no céu. Amargura é da terra, nós estamos no céu. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e vem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdonando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, vamos continuar até o verso 21. Imitadores de Deus como filhos amados. Aqui já colocou os pés na terra, já não precisamos muita explicação. E andai em amor, andai de novo andar, como andar, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas. Aí a palavra é porno. Hoje em dia se fala muito porno. Aqui impudícia é porno. Muitas vezes aparece a palavra porno aqui no original. Mas impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum porno é a palavra aqui. Nenhum porno. Incontinente, aqui fala porno. O impuro, o avarento que é idólatra. Ou seja, que a avareza é considerada idolatria. É amar alguma coisa mais que Deus.
e colocar essa coisa no primeiro lugar e não rendir ela a Deus, para que Deus tenha o primeiro lugar e o governo sobre nós e tudo que Ele nos deu. Avareza e idolatria. O avarento que é idólatra. Diz, nenhum incontinente, ou porno, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E está falando para irmãos que podem estar fora do milênio. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, aleluia, outrora erais trevas, porém agora, outrora na carne, outrora na Adão, outrora na velha criação, mas agora em Cristo, agora no Espírito, agora na nova criação, sois luz no Senhor. Jesus falou que Ele era a luz e que nós seremos a luz. Agora sois luz no Senhor. Ninguém é luz em si mesmo. No Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, provando-se e comprovando que é o que Ele gosta. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não ser cúmplices. Não podemos contemporizar, nem ficar calados, não. Antes, porém, reprovai-as. Temos que reprovar as obras infrutuosas das trevas. Não contemporizar. Não ser diplomáticos. Podemos falar, claro, muito bem, com muito carinho. Eu me lembro de um periodista que falava coisas terríveis lá na Colômbia, na televisão, mas tranquilo. Falava as piores coisas que estavam acontecendo, os roubos, as coisas que os políticos faziam, mas falava tranquilo, mas falava, e não era cristão. Quanto mais nós temos que reprovar as obras das trevas, falar, nos pronunciar, não temos que permitir que eles passem acima de nós, temos que falar, nos pronunciar em Cristo, porque o que eles fazem no culto é só referir, é vergonha. O só referir, não tem que se deter, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, porque a luz é a que reprova. Se nós estamos em nossa própria luz, nós aprovamos muita coisa ruim. Só quando chegamos na presença de Deus, aí já começamos a mudar. A luz é que muda a gente. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Esta é a mensagem que temos ouvido dele, disse João. Deus é luz e não há trevas nele. Aquele que anda nas trevas não conheceu ainda ele. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí temos que revisar de novo, irmão. Se é vos passiva ou vos neia. Se levanta dentre os mortos. Porque é a mesma coisa que dizer, se apresenta como vivo dentre os mortos, em nome de Cristo. E Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais. Continua falando do andar. A grande seção do andar. Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem o tempo, em função do reino. Porque os dias são maus. Jesus falou, aproveitado o tempo, agora que temos dia, porque está chegando a noite em que ninguém pode trabalhar. Aproveitemos bem o tempo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. Procurar e compreender. Às vezes não compreendemos, mas não procuramos. Se não compreendemos, temos que procurar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Aqui vou falar um pouquinho nestes últimos versos. Já vamos terminar. Vamos parar no verso 21. Olha o que eu vou falar aqui. Olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, ou seja, em lugar de nos embriagar com vinho, o que temos que fazer? Enchei-vos do Espírito. Como? Como? Olha isso. Enchei-vos do Espírito falando entre vós. Isso é a reunião normal da igreja. Isto aqui é uma reunião da obra. Púlpito e cadeiras quentes. Isso não é reunião da igreja, não. Isso é reunião da obra. Reunião da igreja é as cadeiras assim, todos olhando para frente, não para a nuca, para frente. Falando entre vós. Irmãos, 1 Coríntios 14, 26. Que há, pois, irmãos, quando vos reunis? Quando vos reunis, cada um de vós tem língua, doutrina, revelação, edificação. Faça-se tudo para edificação. Cada um de vós tem. Cada um de vós tem. Quando vos reunis. Isso é a reunião normal da igreja. Onde a igreja exercita seu próprio dom e ministério cada um. Falando entre os irmãos. Esta carta não está dirigida para o cardeal. Não. Vai dirigida aos santos e fiéis em Cristo. Falando entre vós. Os irmãos temos que nos reunir para falar. E ser cheio do Espírito enquanto falamos com salmos, com cânticos. O irmão pode ler um salmo ou pode cantar seu próprio salmo. Outro irmão canta, o outro canta, todos participando. Cada um tem. Que fala Colossenses 3,16? A palavra de Cristo mora em abundância entre vós, vos ensinando uns aos outros, exortando-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Você vai por todo o Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros. Essa é a igreja. Uns aos outros. Essa é a igreja. Se ensinando uns aos outros, se exortando uns aos outros, se consolando uns aos outros, se amando uns aos outros, se animando uns aos outros, carregando a carga uns dos outros, uns aos outros. É a normalidade da vida da igreja. Os profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres têm que aperfeiçoar aos santos para os santos edificar o corpo. Fazer a obra do ministério. Nosso trabalho consiste em fazer trabalhar os santos. Colocar ocasião para eles desenrolar o que Deus deu para eles. Uns aos outros. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um, segundo o dom que recebeu, administre-o aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um. Que há quando vos reunis? Cada um tem. Cada um tem. Tem salmo, tem oração, pelo menos tem Coca-Cola para os outros. Cada um tem. Cada um tem. Falando entre vós. Ser cheio do Espírito falando entre vós. Que coisa maravilhosa. Falando entre vós, cantando com cânticos, sinos espirituais. Então fala aí, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Todos dando graças, né?
a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Porque Cristo pode te falar por aquele irmãozinho que você não pensa. Josias cometeu uma burrice tremenda quando ele não viu a Deus falando com ele através do faraó Necau. Deus estava falando através de um faraó Necau e ele não percebeu que Deus falava com ele. E ele continuou na coisa dele e foi morrer. Os reis bons duravam muito tempo, mas ele morreu cedo por não ouvir a Deus falando através de alguém que ele pensava que não podia falar. Irmão, Deus pode falar comigo, contigo, através do mais pequeno dos irmãos que você considera. Temos que ouvir a todos nossos irmãos no temor de Cristo. Deus nos pode corrigir e ajudar através do mais pequeno dos irmãos. Irmãos, a vida da igreja normal, bíblica, neotestamentária é de mutualidade. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E os irmãos, os pastores, os anciãos, procurando ajudar nesse uns aos outros. Aquele está muito calado, este fala muito, irmão, obrigado, já entendemos. Irmão, obrigado, tá bom. Irmão, e você que acha do assunto, você lá que está calado, qual passagem que limos aqui, qual tocou o seu coração? Ah, irmão, ia ficar com aquele tesouro guardado se não damos lugar para ele. Temos que aprender a dar lugar aos irmãos. Irmão, vamos ler juntos. Paulo falava, com uma conjuração, vou terminar. Vos conjuro no nome do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. E começa a ler, todos lendo. Você lê, todos lendo. E depois que leu, quem foi tocado por alguma coisa especial nesta leitura? Irmão, aí sim, ok, por ordem, por turno. Amém. E aqueles que não têm nada, então, os anciãos. Irmão, e você? Você que achou? Alguma coisa o Senhor tocou você? Irmão, todos os santos participando. Todos os santos exercitando. Nas reuniões, nas casas, nos parques. Qualquer lugar, juntos, uns aos outros. Cheios do Espírito, falando entre nós com cânticos. Cada um tem, ensinando-os, exortando-vos, consolando-vos, sujeitando-vos uns aos outros. Também os pastores. E também uns aos outros. Amém? Amém. E os pastores entre si. E os profetas entre si. E os apóstolos entre si. Todos nos sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Amém. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta oportunidade que nos tem dado de ler esta tua palavra, inspirada a nosso irmão Paulo. Creemos que são palavras do teu Santo Espírito para nos ajudar, nos conduzir e edificar. Rogamos que aquilo que foi bem compreendido, segundo a tua intenção, fique de tal maneira gravado em nosso coração, que nos governe em nosso andar, nos fortaleça. E aquilo que foi alguma coisa errada da minha parte, que seja esquecido o mais rápido possível. Mas o Senhor seja glorificado entre nós, edificando a sua igreja para a sua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Obrigado. Caiu no seu aqui. Nós só vamos terminar dando esses recados, que amanhã continuaremos aqui com o mesmo estudo de Efésios, a partir do verso 22, ali daquele versículo que ele terminou. Tendo sido possível acabar o estudo amanhã, o livro de Efésios, então aí se encerra esse ciclo de palestras que
foi a proposta da vinda dele. Não tendo sido possível acabar amanhã, talvez tivéssemos que concluir no sábado, como foi a semana passada em relação ao livro de Apocalipse. Mas é mais provável que ele vá conseguir concluir. Isso tudo nós verificamos amanhã. Eventualmente, no sábado, podemos pensar, isso ainda é assunto a ser resolvido, sobre algum estudo pela manhã, que fosse além desse de Efésios, terminando de Efésios amanhã, porque no domingo o irmão Gino vai estar na comunidade conosco, na Primeira Igreja Batista, ou desse o nome que se quiser, templo, porque as lições que nós tomamos aqui, nós agora vamos rever a nomenclatura. E ele estará conosco nos 3 estudos do domingo. Domingo de manhã, domingo às 6 horas, domingo às 7h45. Com transmissão, do jeito que tem sido sempre. Então, o irmão Gino, amanhã continuamos aqui, pela graça de Deus, com transmissão, e no domingo também. E se por acaso no sábado for ter o estudo, aí vemos amanhã à noite. Graça e paz a todos. Nós não vamos misturar aqui a igreja.